Boa noite a todos. Vamos iniciar nosso 10º web seminário. Ok? Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão participando aí, estão investindo seu tempo, né, o tempo de descanso aí nesse horário para poder buscar conhecimento, para poder conhecer um pouco mais aí das novidades do mercado e do BI. Muito obrigado pela presença e por ter vocês aqui. Bom, o tema de hoje tem tudo a ver com Business Intelligence, mas não é BI que a gente vai falar hoje. Podemos dizer que é uma ferramenta que dá velocidade e agilidade para qualquer ferramenta de BI de mercado, e principalmente para transformar em realidade o processamento de grandes volumes de dados, incluindo o tão falado Big Data, ou Big Data. Aí. Hoje vamos conhecer a origem dessa tecnologia de bancos de dados, que é a Axa Solution, o que é e alguns cases rodando no mundo e no Brasil. Que hoje a gente já tem clientes aqui no Brasil rodando a Axa Solution, que é conhecido como o banco de dados mais rápido do mundo. Então a gente vai ver o porquê ele tem esse título. Prosseguindo, então, a gente vai falar rapidamente do nosso roteiro. A gente tem 1 hora, eu acabei de fazer aí a introdução. Eu vou falar rapidamente do GoToMeeting, que é essa ferramenta que a gente está utilizando para apresentação. Também um slide sobre a Enquest, mas o nosso grande foco hoje é o Axa Solution, é falar sobre essa tecnologia. Depois, rapidamente, a gente passa para os recados e terminamos com as dúvidas. Ok, pessoal? A Enquest é uma empresa de inteligência e tecnologia. A gente existe para ajudar as empresas a resolverem seus problemas com informação, porque hoje o volume de dados é cada vez maior, e até um pouco disso que a gente vai falar hoje. Bom, como a gente faz isso? A gente analisa e apresenta informação, deixa essa informação simples e rápida de ser utilizada por quem precisa tomar decisão. Então a gente transforma aquela avalanche de dados em algo simples para quem precisar analisar e transformar isso em resultado, transformar isso em decisão. Como a gente faz isso? Trabalhamos na implementação de projetos de Business Intelligence com as ferramentas ClickView e Yellowfin. Também efetuamos treinamentos nessas ferramentas e o desenvolvimento de projetos. Ok? Então isso é um pouquinho da Enquest, é um pouquinho do que a gente faz. Seguindo, meu nome é Wagner, eu estou ali no canto superior esquerdo. Aqui na Enquest eu sou responsável por toda a área comercial e de relacionamento. E também por esse projeto que é o Web Seminário, que esse mês está completando 1 ano já de projeto. E que para a gente, aqui para a Enquest, é extremamente importante, porque leva conteúdo relevante e relacionado ao que a gente faz, ao que a gente é especialista, que é o Business Intelligence. Então, hoje, além de falar das nossas ferramentas, a gente também fala do universo relacionado aí ao BI. Hoje está comigo aqui como palestrante também o Luiz Albinati. O Luiz Albinati ele é Sales Manager da Exasol Brasil e está aqui com toda a parceria e ajuda para falar sobre a Exasol, a Axa Solution e como é o ambiente hoje no Brasil para essa tecnologia. Pessoal, gostaria de agradecer novamente a presença de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. E aproveitem ao máximo o web seminário aí, essa 1 hora de conteúdo. Luiz, muito obrigado novamente. A palavra é com você. Boa palestra. Obrigado, Wagner. Obrigado, pessoal, que está acompanhando a gente pela internet. Vamos tentar fazer essa palestra bem interativa. Eu vou contar com a ajuda do Wagner aí para vocês estarem fazendo perguntas e ele poder repassar isso para mim também aqui, a gente trocando figurinhas durante a palestra, se for o caso. Ou então a gente deixa as perguntas para o final também, para ser respondidas no final. Mas espero aí que eu possa apresentar a empresa para vocês, possa passar um pouco de conhecimento para vocês e que seja proveitoso para todo mundo esses 40 minutos mais ou menos, 45 minutos que a gente vai ter aqui. Bom, a agenda nossa, eu vou me apresentar, vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu background. Nós vamos falar depois sobre a Exasol,
o que é Exasol, em que tipo de problema a empresa vem resolver no mercado. Vamos falar um pouquinho dos cases, tá, da Exasol, citar alguns exemplos de problemas que a gente está resolvendo, como que a gente está resolvendo. E depois o Wagner vai me auxiliar numa demonstração. A gente vai fazer uma demonstração aí da ferramenta funcionando. Tá bom? Bom, basicamente, falando um pouquinho sobre mim, meu background. Eu sou formado em engenharia de telecomunicações, me formei em Minas, no Inatel, em 2005. Tenho uma especialização em gestão de negócio, um MBA pela FGV, aqui em São Paulo. Desde meu background todo é em software. Eu já atuei como developer, né, programador, já trabalhei como arquiteto, já trabalhei com Scrum, Ruby, CMM, participei de alguns programas no passado com a Nokia, Ericsson, entre outras empresas. Fui premiado pela Nokia em 2005, 2006 na parte de mobilidade. Era desenvolvimento Java ainda, né? Hoje ainda tem. Mas, enfim, e tive passagem por algumas empresas. Passei pela IBM, passei pela Movile, eu trabalhei na Ericsson, na Red Hat, na SAP. Nessas empresas eu passei na IBM como developer, arquiteto, na Movile como arquiteto, Ericsson fui pré-vendas, na Red Hat eu já migrei para a área de vendas e na SAP também. Até aceitar, até poder colaborar com o desafio do startup da Exasol no Brasil. Em paralelo a tudo isso, tem alguns outros hobbies aí, algumas outras coisas para tirar o veneno do sangue, né? Então, eu corro de kart, profissional e amador, faço um treinamento funcional chamado CrossFit também, e em paralelo meus pais têm uma fazenda em Minas, nós produzimos café lá e eu também trato alguns negócios de café. Então, depois no final da palestra aí, a gente pode pegar os nomes do Wagner, me passa o nome de quem participou nas palestras, eu vejo se a gente consegue sortear algumas amostras aí também de café. Quem trabalha com tecnologia gosta bastante de café. Bom, vamos lá. A origem da Exasol. A Exasol é uma empresa alemã, tá? Fundada no ano 2000. Ela saiu da Universidade de Nuremberg e foram dois sócios, dois pesquisadores na época da Universidade de Nuremberg que tiveram um conceito diferenciado em relação ao banco de dados, seguindo um modelo que não é tradicional, um modelo que não era concebido, vamos lá, desde a época de 1960, 1970. Então, um banco de dados que nasceu com outro conceito, envolvendo inteligência artificial, algoritmos genéticos, uma estrutura colunar e não uma estrutura tabular voltado para a parte de analítico, para a parte de análise de dados. Então, é um banco de dados que joga no quadrante de Data Warehouse, joga no segmento de Data Warehouse como um centralizador de dados, uma fonte de consulta para ferramentas de BI, para qualquer front-end, para quem vier consumir essas informações. Tá? Esse ano, a empresa abriu seus escritórios no Brasil e em Londres, aqui em São Paulo e em Londres. E a previsão é de no ano que vem a gente tem mais 3 escritórios para abrir, na Austrália, Israel e nos Estados Unidos. O presidente da empresa, o Aaron Aulud é o presidente da empresa na Alemanha, está sempre aqui no Brasil também, acompanhando os negócios da empresa. O Alejandro Chocolat, esse Country Manager da Red Hat, é o Country Manager responsável pela operação aqui no Brasil. Eu sou responsável por toda a parte de vendas e delivery da empresa. O produto que nós temos, o Exa Solution, é o principal produto da empresa. Existem componentes que agregam esses produtos, existem outros features, né, outras add-ons para o produto, mas o principal produto é o Exa Solution, que é o banco de dados para Data Warehouse. Em 2006, nós conseguimos, a Exasol teve seu primeiro cliente, e aí eu ressalto
principalmente desde o momento da fundação até o momento de ganhar o primeiro cliente, uma doutrina europeia, uma doutrina alemã que é voltada para a qualidade. O alemão ele tem o hábito de fazer primeiro um bom produto para depois ir para o mercado, que é um pouquinho diferente do modo americano. Para quem já teve a oportunidade de trabalhar com os americanos, o pessoal primeiro vende e depois desenvolve o produto às vezes. No caso da Alemanha, o pessoal gosta de ter um produto bem definido. E isso foi o que aconteceu em 2006, foi onde teve o primeiro cliente, a empresa começou as operações de venda em 2006, basicamente, e conseguiram, já em 2008, atingir 1,6 milhões de consultas dentro do TPCH, que é um benchmark de processamento de um órgão agnóstico chamado TPC. É quem determina, o TPC, o que ele faz, para quem conhece o StackVirt e outros órgãos agnósticos de comparação tecnológica, eles colocam as tecnologias nas mesmas condições para poder ter comparativos. E eles fizeram esse comparativo com a Exasol, e a Exasol detém os recordes desde 2008 no TPC. A Exasol é o banco, em 2010, ganhou um prêmio de maior sucesso na Alemanha, o prêmio do BARC, que é um prêmio dado ao Banco de Dados Analítico. Em 2011, a Exasol foi citada no Gartner como Cool Vendor, quando o Gartner olha para um quadrante e fala, olha, tem um novo entrante no mercado, essa empresa tem uma tecnologia, tem uma diferença, enfim, é onde chama a atenção do Gartner para o mercado. Em 2002, nós já aparecemos no quadrante mágico do Gartner, no quadrante nicho, no inferior esquerdo, e em 2013 nós já migramos para o centro do quadrante mágico, né, quase no centro, onde o Gartner coloca como pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos, a performance, o custo-benefícios, os pontos negativos, o fato da operação está muito centralizada na Alemanha. Por isso, o corpo executivo tomou a decisão também de ir para o mercado, ir para o Brasil, ir para a Inglaterra, Israel, Estados Unidos, Austrália, enfim. Houve até mudança de CEO por uma questão estratégica. Em 2013 foi quando, em abril desse ano, foi quando começamos as operações aqui no Brasil e temos 3 clientes efetivos já. Desses 3 clientes, eu só posso abrir um por enquanto, onde eu tenho autorização para abrir como case, que é a Cacau Show. Os outros 2, provavelmente para janeiro do ano que vem, eu já vou estar podendo publicar. Onde a Exasol joga, né? Onde nós estamos posicionados. No quadrante mágico do Gartner, se vocês olharem essa figura, vocês vão ver players bem conhecidos, Oracle, Teradata, IBM, SAP, Microsoft, EMC, já despontados como líderes. São empresas que têm 50 a 60 vezes o tamanho da Exasol. E a Exasol aparecendo já aí, caminhando para o centro do quadrante mágico, exatamente como eu falei, onde o Gartner posiciona como uma tecnologia boa, uma tecnologia desafiadora, uma tecnologia de ótimo custo-benefício, mas que precisa ter mais mercado para ser posicionada como líder. Isso aqui é um exemplo do TPCH, onde o TPCH mostra a performance, o resultado de performance para a categoria de 3 terabytes. Para exemplificar melhor, eu vou entrar no site do TPC. E no TPCH, o que vocês conseguem ver, se a gente entrar no tpc.org, tá? O TPCH é quem toma, são as performances dos bancos de dados analíticos, tá? E aí você tem uma comparativa por performance e por preço. Vamos entrar na de performance primeiro, que eu tenho aqui. E aí você vê no hardware, por exemplo, o Exasolution na versão 4, processando mais de 1 milhão de transações por hora, num custo, onde esse custo é precificado em cima da licença, o valor da quantidade de processo dividido pelo valor da licença, dando em torno de 12 centavos por query processado, né? E o segundo lugar, de cara, vocês vão ver que tem menos da metade, tá? De performance. Esse é o quadrante para 100 GB. Se a gente descer para o quadrante de 300, subir, né? O quadrante de 300 GB, a Exasol dobra a quantidade de transações e o segundo concorrente, que continua sendo a VectorWise, sobe de 420 mil para 434 mil.
Tá? Se a gente descer agora de 1 tera, nós estamos dobrando de novo para 4 milhões. O segundo resultado também é da Exasol, de 1 milhão. A diferença aqui é o hardware. Um hardware, esse primeiro hardware, se a gente for olhar, é um Intel com 64 processadores no total. E se a gente olhar para o segundo caso, é também um hardware Dell Intel com 20 processadores. Essa é a diferença. Tá? Se a gente olhar o terceiro caso, que é a da VectorWise, ou o quarto caso, que também está bem parecido, vamos pegar aqui, tá? Eles têm o comparativo em cima da máquina. Então, em resumo, a quantidade de transações dividido pelo preço da licença, o custo de hardware, e isso te dá esse valor que está aqui no preço, e aqui são a quantidade de transações que a gente processa. Então, 4 milhões, 1 milhão, e continuem abaixo de 500 mil. Tá? Em subir para o de 3 tera, a gente atinge 5 milhões, e o segundo colocado já passa a ser a Oracle. Tá? E a Oracle tem um custo, nós custamos 32 centavos por query, a Oracle já custa 3 dólares. E se fosse rodar isso numa outra máquina Sun, uma Spark, já é 18 dólares o custo. Então, dá para ter uma percepção boa de custo. E a quantidade de queries processadas nessa mesma categoria, aqui a gente está falando de 5 milhões, aqui a gente está falando de 400 mil. Para 10 tera, a gente processa 7 milhões. O segundo cara, que é a Oracle, consegue processar no máximo 377 mil. Tá? E a categoria de 100 terabytes só tem um case, que é o case da Hitachi, foi submetido esse ano. Não tem comparativo com mais ninguém, então é o único, está sozinho nesse caso. Então isso é o tpc.org, quem tiver curiosidade é só entrar, vai ver esses resultados lá. E aí uma média, um exemplo, né, que é esse resultado de performance para a categoria de 3 terabytes. A Exasol, como eu falei, tinha 5 milhões, 1 milhão na segunda, contra a Oracle 386 mil. Isso dá 14 vezes a performance contra a Oracle e 1/4 do preço, tá? Contra a Oracle, no caso, para se mostrar um comparativo. Que tipo de problema que o Exasol vem para resolver? Para quem não conhece Big Data, quem já ouviu falar de Big Data, Big Data é uma tecnologia que tem um conceito muito similar ao Data Warehouse, mas se diferencia por algumas coisas. No Data Warehouse, o conceito é você processar a informação, você armazenar só aquilo que vai ser usado, só aquilo que é útil para uma determinada. Então, você tem um projeto, tem uma aplicação, e aí você tem um banco de dados para aquela aplicação, um Data Warehouse para a sua área de TI, que você sabe muito bem o que você quer guardar, porque você tem preocupação com storage, você tem preocupação com a quantidade de dados, preocupação com que dados você vai guardar lá. E o Big Data, ele vem com uma outra ótica. Ele vem com uma ótica de que eu me conecto a qualquer tipo de informação e guardo qualquer tipo de informação, depois eu vou me preocupar com o que eu vou fazer com essa informação. Se ela vai ser útil ou não, eu não sei, mas eu vou deixar ela disponível para que futuramente meus cientistas de dados, minha área de BI, minha área de analítico, minha área de CRM, ou seja, qualquer área, consiga extrair a informação que seja necessária de lá. Então vamos supor que o Google armazena todos os cliques que você dá nos sites deles para o usuário. De repente isso não tem vantagem nenhuma de negócio hoje para o Google, mas futuramente ele quer, baseado em algum aspecto de comportamento do usuário dentro da página dele ou alguma coisa assim, ele quer ratear isso ou tirar alguma métrica. Ele consegue porque ele tem informação guardada lá. É diferente de um conceito de Data Warehouse onde a gente fala se eu não tenho nenhuma aplicação para guardar clique hoje, eu não guardo clique hoje, eu não faço isso. Tá? Então o Big Data veio para encher o banco de dados, colocar o máximo de informação possível para que ela seja consultada. E aí ela gera um problema para o mercado, que é você consultar essa informação de modo rápido e que tenha o máximo de assertividade específica. Então, se você quer saber dados muito específicos, por exemplo, se você tivesse cadastrado no seu banco de dados aqui em São Paulo, por exemplo, né, toda a população de São Paulo e conseguisse saber quem é que tem olho claro, quem é que é sexo masculino e feminino, enfim, você conseguiria, por exemplo, falar quantas pessoas
Você quer saber instantaneamente quantas pessoas de olho verde moram na região do Itaim Bibi, por exemplo. E quantas pessoas estão no horário comercial, quantas pessoas não estão. Enfim, se você tem essas informações, você tem essa base alimentada, você quer extrair esse tipo de informação, as tecnologias que trabalham com Big Data, elas têm que ter uma tecnologia apropriada para trazer essa informação de uma velocidade coerente, né, com que a área que está demandando pede. Seja a área de negócio, seja a área de BI, seja a área técnica, enfim, qualquer área que estiver demandando por isso. Falando de Big Data, né? O que é o diferencial do Exasol para resolver o problema de alto volume e alta velocidade de informação? Primeira coisa é que o banco de dados é um banco de dados colunar. O fato dele ser colunar significa que ele não trabalha da mesma forma como bancos de dados tradicionais concebidos na década de 60, 70 trabalham. Não é a preocupação do acesso, não é transacional. A preocupação do acesso é analítica, de leitura. E dessa forma, o banco de dados ele é usado, ele não se preocupa com tabelas, com a quantidade de dados. Ele tem um conceito de trabalhar com colunas e a informação é entregue de uma maneira mais rápida. Então, é um outro conceito para quem não conhece. Outra vantagem é que ele possibilita uma arquitetura chamada MPP, que é processamento paralelo massivo. Isso é bem parecido com o conceito de grid computing, onde você coloca um cluster, e nesse cluster, né, de várias máquinas, você tem toda a informação replicada dentro desse cluster. Então, se você tem 10 máquinas, as 10 máquinas contêm a mesma informação. Não são 10 máquinas compartilhando recursos e informação de um lado para o outro. Todas as máquinas têm a mesma informação. Isso significa que quando eu faço uma query para o cluster, ou eu faço uma pergunta para esse cluster, para essas 10 máquinas, eu divido essa pergunta, essa query, em 10, a grosso modo, tá? Porque são os algoritmos de inteligência, os algoritmos do banco de dados que resolvem o que vai ser dividido e o que não vai ser dividido. E ele divide essa pergunta, essa query, para todos os nós do cluster. Isso significa que, ao invés de um nó ter que processar toda a query, os 10 nós vão processar pedaços da query. Significa que todo mundo vai... Se você consegue processar, em vez de processar a informação em 1 segundo, você consegue processar em ponto 1, todos vão processar em ponto 1. E todos vão entregar em ponto 1 segundos, em um décimo de segundo. E aí você junta essa informação e apresenta isso para a camada que está pedindo essa informação. Então, por isso, esse processamento paralelo é muito rápido. E outra coisa importante é que não podemos esquecer que são data warehouse, isso consome fontes, isso tem várias fontes de informação. Então, você tem que carregar essas informações dentro do banco de dados, você tem que fazer loading dessas informações para dentro do banco. E existem conectores do Exasol que falam com Oracle, que falam com IBM, que falam com Microsoft, que falam com Facebook, com Twitter, que falam com SAP, enfim, uma infinidade de conectores, onde você espeta o Exasol nesse banco de dados, IP, usuário, senha, qual é a tabela e tal, e ele traz essa informação toda para dentro do Exasol, de uma forma mais rápida do que é feito tradicionalmente. É possível carregar planilhas de Excel, é possível carregar dados estruturados, não estruturados, eu vou falar mais um pouquinho para frente, é possível conectar com Hadoop, com NoSQL, enfim, qualquer informação que você quiser trazer, ele vai transformar e vai carregar dentro do Exasol. Aproveitando a parte de dados estruturados e não estruturados, dados estruturados, para quem não está familiarizado, tabelas, bancos de dados, são dados onde você se conecta e traz isso no formato SQL, vamos pensar assim, tá? Então tem DB2, Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, MySQL, Postgre. Você traz essas informações através de drivers para dentro do Exasol. E dados não estruturados, como XML, como APIs de acesso, onde você tem JSONs, componentes para ser consumidos, você consegue trazer também para dentro do Exasol, sem precisar ter que fazer malabarismo. Dentro do próprio Exasol, você tem drivers, você tem a configuração onde você tem um comando bem parecido com SQL, aliás, é um comando SQL de importação,
Existem plugins também para facilitar isso, para ficar de uma forma mais visível, não ficar só command line. Mas você consegue trazer essas informações de Facebook, CRM, XML, qualquer dado não estruturado também para dentro do Exasol. Tá? Para fazer o parser disso, tudo isso dentro do próprio Exasol. Sem precisar fazer um aplicativo que carrega dados no banco de dados ou coisa desse tipo. Velocidade de consulta. Isso é muito importante, porque o front-end, né? Se a gente está falando... Desculpa, pessoal. Se a gente está falando... Só um minuto. Se a gente está falando de front-end, no front-end a gente tem a parte de velocidade de consulta, e é muito importante que o front-end consuma isso de uma forma rápida. Para consumir isso de uma forma rápida, os dados têm que estar disponíveis de uma forma muito rápida. Se eu tiver que fazer I/O, acesso de leitura com disco, como é feito tradicionalmente, isso demora. Por isso o banco ele coloca dados em memória. Então a diferencial do Exasol para outros concorrentes é que esse banco de dados ele nasceu colunar, ele nasceu com o conceito já de in-memory. Então a informação que ele vai colocar na memória, primeiro, é uma informação selecionada pelo banco de dados. Ele seleciona essa informação baseado na quantidade de acesso que você está fazendo. Então, se você acessa determinada tabela, no caso coluna, informação, ele vai deixar essa informação cacheada em memória já pré-disponível. Segunda coisa, ele faz persistência de tudo que é feito em disco. Então, você não tem um problema de deixar isso na memória, a máquina ser desligada, e aí o que acontece, né? A máquina não, ele faz a persistência disso em disco, guarda da mesma forma como um banco de dados tradicional. E esse acesso em memory também, a informação que fica em memória, ela é comprimida. Então eu levanto mais informação do que se eu estou colocando 10 GB de informação em memória, eu estou colocando mais do que existe 10 GB em disco. Então estou compactando uma informação em torno de 20 GB, por exemplo, que está em disco, para 10 GB e colocando 10 GB em memória, por exemplo. Tá? Essa informação que está em memória, o tempo de descompactar e compactar ela em memória é muito mais rápido do que você ter que fazer isso em disco e muito mais efetivo também deixar essa informação já pré-disponível em memória. Por isso esse banco de dados ele é um banco de dados em memória. Ele é um banco de dados autotunável, o que diminui o custo de administração. Você não precisa se preocupar com criação de índice nas tabelas, você não precisa se preocupar em administrar tabelas temporárias, esse tipo de coisa. O Exasol, ele é autotunável. Então, ele se autoconfigura, ele se adapta ao ambiente, ele se adapta aos recursos do hardware e ele se adapta às consultas, ao que está sendo feito. Um administrador Oracle, um administrador Sybase, um administrador Microsoft SQL Server, tem mais conhecimento do que o necessário para trabalhar num banco de dados desse. Então, a ideia é que um administrador de banco de dados tenha o menor trabalho possível e possa se dedicar muito mais à parte de inteligência do que à parte de manutenção de banco de dados. E ele permite fazer análises muito complexas. Ele é um banco de dados em SQL, então, mesmo que você importe dados XML, Facebook, etc., esses dados ficam disponíveis para serem consultados via SQL. Ele tem comandos próprios dele, que são bem parecidos com comandos de outros servidores. Então, você tem de outras tecnologias de banco de dados. Então, você tem comandos, por exemplo, do SQL Server, que são um pouco diferentes do comando do Oracle, assim como é um pouco diferente dos comandos do Exasolution. Mas, para tudo, existe um match, existe um par do que faz no Exasol, faz no Oracle, faz no SQL Server, faz no MySQL, faz em outros bancos de dados. Ele aceita SQL. Então, não é uma linguagem proprietária, uma linguagem nova que o time tem que aprender. E existe uma parte de MapReducing, para quem conhece Hadoop, onde você consegue fazer análises mais complexas, você consegue fazer agregação de dados, tudo isso, para poder disponibilizar isso de uma forma mais trabalhada para a camada de BI ou para a camada que vai consumir essas informações. E aí, o diferencial do Exasolution também é que você consegue programar dentro do banco de dados com Python, Lua ou R, que é uma linguagem estatística para quem não conhece, muito usada no segmento financeiro. E tem integração com o Hadoop. Tá? Naturalmente, a gente consegue se integrar ao Hadoop.
Mas onde que isso entra na arquitetura do ExaSolution? Dentro da empresa, né? Dentro de uma empresa você tem a camada de BI, vamos deixar assim, ou a camada de aplicação. Você tem os seus data marts e o teu Enterprise Data Warehouse, ou seja, a tua camada de banco de dados que vai prover, vai agregar toda essa informação, disponibilizar para os seus front-ends. Você tem cubos de dados, né? Você tem ETL, onde você carrega dos seus sistemas, que são estruturados, né? SAP, CRM, sistema de produção, Oracle, enfim. Você tem essas fontes de dados estruturadas, você faz o que a gente chama de ETL, que é Extract, Transform and Load, né? Extrair, transformar e carregar. Você extrai a informação desses sistemas, transforma essa informação, joga um monte de informação fora, agrega um monte de outra informação, etc., para você carregar isso limpinho dentro do seu banco de dados. É assim que é o conceito de ETL hoje, né? Como é que o Exasol entra nessa jogada? O Exasol, primeiro, ele pode se integrar a essa arquitetura, ele não precisa substituir um componente desse. Então, quando eu me integro, significa que eu consigo entrar nessa arquitetura me conectando ao seu DW, ao seu Data Warehouse, Oracle, MySQL, SQL Server, DB2, entre outros, extrair essa informação para dentro do Exasol e prover essa informação para o BI. Qual é o ganho aí? O ganho é na velocidade, o ganho é na performance, onde uma consulta pode demorar demais dentro do Enterprise, dentro do Oracle, onde eu tenho um monte de ETL, um monte de transformações para fazer procedures, né? Para fazer dentro de um Oracle, e isso dentro de um SQL Server, isso acaba onerando, acaba demorando. Eu consigo fazer isso no Exasol quase near real time, ou seja, near real time, né, bem próximo de tempo real, e trazer essa informação para as aplicações de BI, ou para aplicações que estão na ponta. Quando eu falo aplicações de BI, eu consigo me conectar ao Business Object, eu consigo conectar ao Cognos, MicroStrategy, Pentaho, enfim, uma infinidade de ferramentas de BI, Yellowfin, e ao mesmo tempo eu também posso prover isso como front-end para portais, por exemplo, desenvolvidos em Java, que usam Hibernate. Existe conector para Exasol em Hibernate. Enfim, então existe uma série de aplicações front-end que podem consumir isso. Não necessariamente tem que ser uma ferramenta de BI. Tá? Se você tiver um sistema de billing, por exemplo, pode consumir informações diretamente do Exasol. Mas o Exasol também pode ser o DW, pode ser o centralizador de dados. Quando ele faz isso, a gente inverte o ETL, na verdade você não precisa mais dessa camada de ETL, e acaba com cubos. Tá? Porque na verdade eu posso carregar, até deveria sumir essa camada de ETL aqui, mas eu carrego os dados do CRM, do SAP, do sistema de produção, diretamente no Exasol. Depois, quando algum desses sistemas forem consumir, eu transformo e carrego. O interessante de falar também do desaparecimento dos cubos é que o cubo de dados, ele tem uma função bem objetiva, né? Que é prover velocidade no acesso para quem está na camada de BI ou para quem está na camada do front-end, que é acessar essa informação de uma forma muito rápida. Então, os cubos são criados para separarem um nicho de dados que vai ser consumido de uma forma mais rápida, né? Então, exige do administrador de banco, exige do DBA que faça que crie esses cubos e que faça a manutenção desses cubos, né? Porque toda hora pode aparecer um campo novo ou pode aparecer uma demanda nova. E aí pode ser uma dimensão nova do cubo ou pode ser um cubo novo, se for o caso. Quando a gente fala do Exasol sumir com os cubos, significa que a sua query vai continuar sendo a mesma, só que o banco de dados, ele já, entre aspas, por causa da tecnologia dele, ele já tem seus cubos prontos lá dentro. Na verdade, ele não trabalha com cubo, ele trabalha com a forma, como eu falei, colunária, em memória, etc. Mas ele consegue prover isso de uma forma mais eficaz que cubos. E você não tem essa necessidade demais. Aí você consegue adicionar uma camada também, que é dados não estruturados. Então você consegue carregar dentro do Exasol dados de mídias sociais, Facebook, Twitter, consegue carregar arquivos textos, CRM, Excel, consegue trazer dados de machine to machine, XML, enfim. Você consegue carregar tudo isso direto para o Exasol e depois quando estiver dentro do Exasol, você resolve o que você vai fazer com essa informação.
É o conceito de Big Data, né? Quando eu falo resolve o que vai fazer com essa informação, é exatamente isso. Analítico no banco de dados, que é você conseguir trabalhar, fazer transformação usando o SQL, ou você programar isso via Python, R ou Lua, dentro do banco de dados. E aí você abre uma gama nova de possibilidades para o BI. Imagine que hoje, né, a gente tem uma série de limitações de consultas da área analítica ou da área de front-end, porque o banco de dados pode não ter uma performance adequada ou não consegue responder em tempo adequado, não consegue compartilhar informação no tempo adequado. Então, você abre a possibilidade de fazer todas aquelas perguntas que você não conseguia fazer antes. Então, tem reconhecimento de padrões, análise de melhor caminho, analítico avançado, mais complexos, analítico geoespacial, enfim. Você consegue fazer muito mais coisa olhando pela parte de analítica. E olhando pela parte prática, né, você consegue fazer cruzamentos de dados, comparações de informação, de uma gama de informação muito maior. Imagine que há tempos atrás você começa a ter problema quando você faz acima de 3, 4 joins, né? Você tem que fazer left join, inner join, aquela coisa toda numa tabela. Quando você está fazendo acima disso, você começa a ter problema de performance, porque vira uma cascata, né? Uma tabela, você comparar milhões de registros com milhões de registros, então você tem milhões de possibilidades. E você vai fazendo isso em cascata, isso vai ficando mais complicado ainda. Por causa da tecnologia columnar, por causa de como esse banco de dados é concebido, esse tipo de análise não é feito da mesma maneira e você abre essas possibilidades. Sobre a parte de cargas, o que eu acho importante ressaltar aqui temos a importação de dados e a exportação também, o que é possível de ser feito, é feito via comando de SQL, comando simples. E você consegue fazer isso na própria GUI do Exasol. Então não existe uma ferramenta ou alguma coisa diferente, alguma coisa mais complexa para ser feito. Quem sabe SQL consegue fazer isso de uma maneira bem simples. Como eu falei, o conceito de ELT ao invés o conceito de ELT ao invés do conceito de ETL. ETL a gente extrai, transforma e depois carrega no banco. Aqui a gente extrai, carrega e depois a gente transforma, né? Depois a gente transforma com Python, com Lua ou com o próprio SQL e entrega isso para o BI ou para o sistema de front-end que vai consumir. Mas nós não nos preocupamos com a qualidade da informação que vai ser colocada lá. O ideal é que o máximo de informação possível seja colocada. As transformações via SQL usam isso tudo no cluster, ou seja, se você fizer um inset, se você fizer um create, um CRUD, né? Create, delete, tudo que você fizer dentro do banco de dados vai ser replicado para o cluster inteiro. Então você não precisa se preocupar com conectividade do cluster. A tecnologia já é naturalmente clusterizável e a administração do cluster é uma coisa que fica transparente para o usuário. E existe uma fácil conectividade com as ferramentas, tanto de ETL, shell scripts, o que você for fazer com outras ferramentas, vamos supor que você usa o Oracle para fazer algum processamento, ou MySQL para fazer algum processamento, que depois você quer, por algum motivo, colocar isso no Exasol, dentro daquela arquitetura que eu citei atrás, onde a gente não está substituindo, né? Você consegue fazer isso com o Exasol, porque existem plugins e drivers para se conectar com tudo isso. Então, você tem plugin específico para o Oracle, plugin específico para o SAP, você tem plugin para falar com arquivos do Excel, CSV, você consegue ler dados via FTP, via HTTP, consumir XML, tudo isso você consegue fazer com o Exaloader, que é um recurso dentro do Exasol. Bom, esse slide eu gosto de citar alguns benefícios sobre a parte de alta performance do Exasolution e onde é que fazer um resumão, né, do que é que a gente consegue trazer, onde é que a gente agrega bastante valor aí. A parte de análise, né? A gente traz um novo potencial para análise. Eu cito rapidamente um case onde a gente está participando de uma POC, vamos participar, na verdade, de uma POC. O POC que está rolando nesse cliente hoje é um POC para limitar a quantidade de dados que a área usuária pode pedir. Esse usuário hoje, ele quer comparar resultados financeiros de 2008, 2007, 2006 com os resultados financeiros atuais. E como se trata de operações financeiras, brokers, ações e tudo mais, ele tem um problema de ter que analisar, de fazer vários cruzamentos de dados para poder trazer um relatório.
A área de TI hoje desse cliente não consegue trazer as informações e quando traz, pode ter algum problema, pode estar errado e precisa fazer de novo, isso leva meses para chegar esse relatório e não é factível para a área cliente. Então, a forma como essa área de TI tinha achado até o momento de resolver esse problema era exatamente limitar a informação. Então, colocar uma regra para que o usuário não peça informações muito antigas. Colocar uma regra para que se peça informações de 2 meses, de 1 ano, 2 anos atrás no máximo. E é onde eles estão testando qual é a velocidade que eles conseguem ter com isso. Porque não utilizam tecnologias colunares, não utilizam tecnologias de Big Data. O que a gente propõe, num caso como esse, é exatamente o contrário. Deixe o seu usuário fazer a pergunta que ele quiser, deixa ele perguntar o histórico que ele quiser, comparar com quem ele quiser, o máximo de comparações possíveis, e a gente traz esse resultado para ele em segundos. Tá? Essa é a proposta do Exasol. Outra coisa interessante é a parte de integração e rápida instalação. Eu vou citar o case mais para frente, mas nós demoramos menos de 2 semanas para instalar, configurar, fazer o projeto inteiro e ter o aceite do cliente. Tá, num case nosso. Um POC do Exasol, o mais demorado, foi 1 semana. Tá? Isso envolvendo pouco conhecimento prévio ainda, uma série de coisas do cliente. E um POC efetivo, por exemplo, onde a gente mostrou o resultado do Exasol muito rápido, leva em média 3 dias. Tá? É um sistema que se integra muito fácil a qualquer arquitetura. Então ele se conecta, por ele se conectar ao Oracle ou a outras tecnologias também, eu consigo trazer essas informações de um modo muito transparente, muito rápido. E não precisa de desenvolvimento. Então isso faz com que a implementação seja muito rápida e muito segura para quem está fazendo. E a outra parte é o custo operacional. Tem alguns pontos muito interessantes. Primeiro ponto interessante nós não dependemos de hardware. Nós usamos hardware commodity. Então, se você tem Dell, HP, Fujitsu, Intel, nós nos conectamos a esse tipo de hardware, nos adaptamos a esse tipo de hardware e extraímos o máximo desse hardware. Tá? O Exasol é um software appliance. Ele não é dependente de hardware. Segundo ponto é o licenciamento. Como os concorrentes, na maioria das vezes, pegam a quantidade total de dados que querem ser analisados, o que todo mundo quer que seja o máximo possível e quer precificar em cima dessa quantidade total. Essa solution precifica em cima da quantidade que vai ser usada em memória. Então, não me interessa a quantidade total de informação. Lógico que nós recomendamos entre 10% a 20% do que vai ser usado na quantidade total para ser colocado em memória, por uma questão de performance, uma questão de desempenho e uma questão de satisfação de cliente. Mas se você quiser colocar 1%, 2%, quiser colocar 100%, é decisão do cliente, é decisão de quem vai consumir essa informação. Exige o mínimo de TI necessário. A preocupação com que nós queremos que os administradores de banco de dados tenham em administrar problemas de negócio, problemas não operacionais, não problemas de manutenção, problemas de tuning, esse tipo de coisa. A Exasol não quer que um administrador de banco de dados fique preocupado com tamanho de tabela, com tabelas temporárias, com blobs, com índice, criação de índices. Isso tudo, quem se preocupa é a própria ferramenta. E altamente escalável, ou seja, se hoje eu tenho um ambiente e por um acaso minha TI cresceu demais, eu vou aumentar esse ambiente, eu não preciso eu não tenho um alto custo de manutenção com isso. Uma vez que eu tenho um hardware disponível, colocar ingresso no cluster e a minha licença está conforme a quantidade de memória que vai ser utilizada, né, se isso for de acordo, basta apontar o IP da máquina com a usuário e a senha das interfaces administrativas da máquina, por exemplo, numa Dell, a interface IPMI da Dell, por exemplo. Se você apontar o IP, o usuário e a senha, o Exasol se instala sozinho, já coloca a máquina em cluster, já faz o compartilhamento de toda a informação, tudo isso automático. Alguns cases que a gente tem na Europa, e aí eu posso citar alguns bem interessantes, Adidas, AMS,
Olympus, Zalando, que é o maior marketing e-commerce de roupas, sapato, esse tipo de coisa na Europa, usam o Exasol. Tá? Para cada caso desse, eu tenho uma historinha diferente. Então, eu não vou focar em nenhum, porque cada um que está participando desse webinar tem uma necessidade diferente. Mas nós temos casos em retail, temos casos em indústria, em financial service, em indústria de marketing, farmacêutica, em redes sociais, enfim, uma infinidade. Mas o caso que eu acho mais interessante citar agora, para quem não conhece, a King.com é a fabricante, é a dona do Candy Crush. Para quem conhece o Candy Crush, acho que todo mundo deve conhecer. Candy Crush é aquele joguinho que vicia os namorados e as namoradas, né? Que deixa todo mundo jogando o tempo todo lá no celular, mãe e pai também, vai todo mundo. E ficam pedindo vidas para você no Facebook depois. Mas o Candy Crush é um joguinho aí que ficou bastante famoso, tem milhões de acessos diários, é uma receita significativa da King.com, e a King fez um seminário no Reino Unido, num seminário de Hadoop, né, num fórum de Hadoop no Reino Unido, onde ela foi apresentar a experiência dela com Hadoop. Então não foi nem esse case, essa figura que eu estou mostrando, inclusive, não foi nem a Exasol. Essa apresentação está disponível no link abaixo, dentro do SlideShare, pela própria King.com, e vocês podem ter acesso a isso. Isso foi uma coisa que a King criou. E, resumidamente, eles fazem vários comparativos de Exasol com concorrentes, fazem comparativos com Hadoop, e uma das figuras que eles mostram, onde a King aplicava, era o que a King tinha concebido como arquitetura 1.0 dela, era fazer todo o processamento, toda a parte de ETL, né, via Hadoop, via NoSQL, via Hadoop. E eles viram que isso estava onerando demais, que eles estavam começando a colocar muito servidor para poder fazer isso. E aí eles começaram a mudar a arquitetura, ao invés de deixar o processamento de ETL, a parte de agregar informação, a parte de data warehouse mesmo, né, para o Hadoop, eles continuam usando o Hadoop, mas passaram essa responsabilidade para dentro do caso do Exasol, mas para dentro do banco de dados. E selecionaram um banco de dados analítico para fazer isso. Quando eles fizeram isso, e pelas contas que eles tinham feito em termos de performance, para obter a mesma performance, essa performance que eles obtiveram com 4 servidores Exasol só seria possível com 420 nós de Hive, ou seja, de Hadoop, né? Que geraria um custo para eles em torno de 1,9 milhões de dólares. Tá? Então, isso para vocês verem a importância que tem de decisão numa arquitetura, onde você pode conviver com Hadoop, você pode extrair os melhores benefícios de Hadoop, mas processamento de ETL, processamento massivo, esse tipo de coisa, deixa para o banco de dados columnar fazer, deixa para o centralizador de dados lidar com isso. Então, isso foi um caso que o cliente, né, a King.com, mandou, e hoje eles estão até expandindo o ambiente deles com Exasol, já não são mais, já são bem mais servidores. Não são 4 servidores que estão rodando lá, obviamente, são bem mais. Mas essa é a figura que eu queria passar para vocês. No Brasil, nós temos o caso da Cacau Show. A Cacau Show, para quem não conhece, ela tem 1.500 franquias, 1.500 lojas já no Brasil. É uma das maiores do Brasil. Por curiosidade, para quem não sabe, a Cacau Show tem mais receita que a própria Copenhagen. O que muita gente acha que a Copenhagen às vezes tem mais receita. E a Exasol, o que ela fez para Cacau Show foi conseguir trazer a tomada de decisões na mão dos executivos de uma forma muito rápida. Isso integrado com Oracle, integrado com sistemas de ponto de venda, que são sistemas heterogêneos, integrado com SAP, e integrado na ponta com Business Object. Tá? O tempo de implementação para a gente fazer tudo isso, que é gerar dashboard, que é fazer toda essa integração, essa carga, foi menor que 2 semanas. Isso eu estou falando de instalação, configuração,
colocar as informações lá dentro, testar essas informações até o aceite do cliente, até ele falar para a gente que o projeto tá pronto. Tá? Foram menos de 2 semanas. E a gente teve total aderência a todos os processos de TI que a Cacau Show impõe. A Cacau Show, por ser nosso primeiro case também, ela também se coloca à disposição para receber visitas. Né? Se alguém quiser conhecer esse caso, quiser visitar a Cacau Show para saber como é que essa sol está rodando lá dentro, basta falar comigo e eu posso intermediar essa visita. Outro caso interessante, esse é um cliente, um POC de 3 dias que nós fizemos. Esse POC resultou em negócio, onde nós temos o segundo case, e o objetivo lá era integrar fonte de dados de Microsoft SQL Server, Oracle, planilhas do Excel, né, tudo isso, fazer essa carga dentro do Exasol, que eram cerca de 300 milhões de registros, uma média de 20 gigabytes de dados gerados por mês, e o que a gente determinou no objetivo dessa POC é que esse POC ele tinha mais de 40 transformações sendo executadas, onde faziam agregações de dados de diferentes fontes até sair com um resultado determinado. E existiam os 2 piores cenários, né? Onde uma query demorava 30 minutos para ser executada e outra query demorava 5 minutos para ser executada. O objetivo de negócio, o objetivo técnico dessa POC era reduzir de 30 minutos para 5 a primeira query e de 5 minutos para 1 minuto. O cliente queria, demandava. Bom, a gente teve um ambiente deles disponível por 1 semana, mas nós usamos só durante 3 dias. Nós fizemos o POC em 3 dias. Nós reduzimos no primeiro caso de 30 minutos para 4,8 segundos, 4,6 segundos, tá? Para menos de 5 segundos. E nós reduzimos no segundo caso de 5 minutos para menos de 2 segundos, 1,8 segundos. Tá? Isso, obviamente, surpreendeu todo mundo, a área cliente, surpreendeu todo mundo. E o tempo de importação de dados e verificação foi menor que 1 minuto, o que é muito importante, como eu falei, que é a carga. Ou seja, carregar os dados do SQL Server da Microsoft, do Oracle e do Excel, e verificar se esses dados estão duplicados ou não, no caso, demorou menos de 1 minuto. Tá? Isso usando a rede local deles, obviamente. O custo total desse projeto, comparado a outras tecnologias, né, similares, chegou a ser 3 vezes menor do que foram feitos com eles. Outro fato interessante é que nós usamos um total de 500 gigabytes de dados, tá? E foram feitos isso foi executado em 2 máquinas Dell R610, que tem 32 GB de RAM cada uma. Essas máquinas desse cliente eram usadas como demonstração tecnológica, era fazer parte de um demo center deles. Então essas máquinas são bem leves, não são máquinas parrudas, não são máquinas pesadas, e a gente conseguiu fazer esse resultado com uma máquina que eles julgam bem inferior ao que eles teriam cotado com os outros fabricantes e que teriam um custo maior com hardware. Então, esse hardware, que eles e nós também, né, julgamos um hardware bem simples, conseguiu surpreender e muito a expectativa de todo mundo. Tá? Para finalizar, eu queria que todo mundo saísse daqui com 5 coisas gravadas na cabeça. Né? A primeira coisa sobre Exasol, Exasol joga em Big Data. Nós temos a melhor performance de acordo com o TPC, ou seja, é uma instituição não comercial que mede a performance de banco de dados. Nós somos mais rápidos que Oracle, que SAP, que Paracel, que Activia, que outros, tá? Que qualquer outro que está lá. Nós temos, por causa disso também, nós temos a melhor relação custo-benefício. O que eu brinco vocês viram lá quando eu mostrei o tpc.org, né, os primeiros resultados, a gente fazendo 1 milhão de consultas, se 400 mil consultas, que é o número do segundo colocado, né, for o suficiente e a gente tiver que descer para 400 mil consultas, o nosso custo com hardware fica muito inferior, fica muito, muito pequeno, tá? Para você ter uma noção. Então a gente consegue fazer muito mais com muito menos. Essa é a vantagem da performance do Exasol. E isso
é exatamente porque o banco de dados nasceu com esse conceito. Ele veio lá em Nuremberg em 2000 até 2006, sendo desenvolvido para ser um banco de dados com a melhor performance, para ter a melhor relação custo-benefício. Tá? O segundo ponto, como eu falei, custo-benefício. O terceiro ponto é, nós conseguimos integrar fontes heterogêneas de dados. Então, eu não preciso fazer malabarismo para trazer informação do Oracle, do SQL Server, de planilhas Excel, Facebook, Twitter, de onde for. Eu tenho drivers, eu tenho plugins, eu tenho formas de trazer isso, tão simples quanto um comando de import, um comando de SQL dentro do banco de dados. Não tem malabarismo. Então, isso é muito rápido. O custo de administrar uma solução com Exasol é menor. Não tem necessidade de ETL ou de criar cubos. Ou seja, o tempo de implementação, o tempo que uma área de negócio hoje exigir da área de TI, você não tem mais que fazer uma ETL ou fazer um cubo de dados, isso já reduz tempo, isso já provoca uma satisfação do usuário, do cliente, né? E ao mesmo tempo não gera trabalho para TI, não gera problema para TI. Né? Isso é uma vantagem muito grande. E o último de todos é o fato de ser um software appliance, onde não só tem a parte do custo, né, onde a gente economiza com hardware, mas também a flexibilidade de poder aceitar mais de um vendor. Então a gente não empurra hardware, a gente não direciona a venda de hardware. Nós podemos recomendar o hardware, como nós fazemos em qualquer processo de pré-vendas, em qualquer processo de engenharia de solução, né? Nós recomendamos o hardware, podemos recomendar fabricantes, mas definitivamente nós não obrigamos ninguém a assumir um ou outro fabricante. Qualquer hardware x86 é compatível com Exasolution. Bom, eu vou retornar a palavra agora para o Wagner, para ele fazer uma demonstração sobre o Exasol, onde a gente vai acessar aí milhões de registros aí, e vocês vão poder ter uma ideia do que a gente está falando sobre o Exasol. Abrindo minha tela. Bom, continuando, pessoal, iniciando a demonstração, rapidamente eu vou falar de 2 pontos antes de mostrar a cara da Exasol, né, a cara do Exasolution. Então, primeiro, carga de dados. Todo sistema de banco de dados, aí, de grandes bancos de dados, usam o bookloader, que é para carregar, para trazer essa informação, como se fosse um ETL, para dentro é a extração e a carga, né, para dentro do banco. O que é o diferencial? Aqui eu estou colocando os comandos que são colocados no Exasol para trazer a informação aí da origem do banco de dados cliente. Só que o que é mais bacana, e a grande diferença do Exasol, você está trazendo todo o banco. Você traz aí, você está lendo uma tabela. Então, isso é muito rápido. Você não tem todo o trabalho de organizar, de normalizar, de criar a estrutura do Data Warehouse. É como se desse o Ctrl+C no banco, um Ctrl+V dentro do Exasolution. Com isso, você tem a mesma modelagem, você tem o mesmo formato de tabela. Por quê? É como o Luiz comentou, você tem o E, L e o T. Você tem a extração, você faz o carregamento, o loader, e aí a transformação, como a gente está em memória, é muito rápida. A gente tem casos aí, case da Exasol, que uma transformação antes na estrutura Data Warehouse, que levava 40 minutos, dentro do Exasol demora 2 minutos. Por quê? Porque a gente está na memória, a gente está muito rápido. A segunda questão, que quando a gente fala de BI, o que é? Quando você vê um gráfico no BI, quando você vê uma tabela, quando você tem uma pesquisa, você está vendo a parte gráfica, você está vendo, né, o resultado. Mas o que tem por trás desse gráfico? O que tem por trás são tabelas, são os campos necessários, são campos calculados. Aqui a gente está usando como exemplo o FIM, mas pode ser, como o Luiz comentou, um BO, um Cognos. Você tem por trás as colunas amarradas e você tem um select com joins, inner joins. Então, todo BI tem uma carga por trás, tem um select por trás. E qual é a grande questão e o grande diferencial que a ferramenta apresenta aqui? Você não precisa mais se segmentar sua informação para ver desse mês, ou desse ano, ou apenas um count. Você pode começar a ter toda a sua base, não pensar só em 1 ano, em 2 anos. Nos últimos 10 anos, o que mudou?
isso só é possível com uma tecnologia como essa. Com o Data Warehouse ou com outras tecnologias, você sempre diminui. Isso acontece com estatística também, que devido a cálculos e N necessidades, você pega só um pedacinho ali para fazer projeções. Dentro do Exasol você pode ter toda a base. Então, essa é uma questão que a gente queria colocar. E aqui eu apresento para vocês o Exasolution, que é um banco de dados, como qualquer outro, né? Você tem aqui a parte de gerenciamento, gestão do banco, então ele vai funcionar com SQL como todos os outros. Então você tem aqui toda a parte de esquemas, aqui a gente está, esse Exasolution, esse Exasol está na Alemanha, então aqui a gente tem a parte de tabelas, a tabela TPC, e o que é bacana dessa tabela? É uma tabela padrão, é uma tabela que todas as empresas de banco de dados têm essa tabela com esse volume de dados, que é como se fosse uma tabela ISO, uma tabela de auditoria, para poder verificar todos aqueles números que o Luiz comentou, que é velocidade. Então, em cima dessa tabela, em cima desses números, que são comparados todos os bancos de dados. Então, aqui, por exemplo, esse primeiro a gente vai fazer um count em toda a tabela. A gente tem aqui 7 milhões e meio de registros. Esse count demorou 0,3 segundos em 7,5 milhões de registros. Então, essa é a velocidade da Exasol. E esse servidor está na Alemanha, lembrando. Aqui a gente vai fazer um outro select, já pegando a mesma tabela, só que trazendo todas as colunas. Aí a gente está percebendo que ele tá gerando, ele está lendo, né? Só que olha que interessante. Aqui na parte de baixo a gente tem que foram os mesmos 7 milhões e meio de registros. O processamento foi de 1,9 segundos. A demora é pela resposta que está esse servidor lá na Alemanha. O processamento é esse valor. Então, quando você tem uma máquina aqui dentro dessa infraestrutura, é essa velocidade que você vai ter. E aí aqui a gente montou algumas coisas bem interessantes, como fazer um SAN na brasa inteira, e você tem a resposta de 0,4 segundos ali, um SAN com agrupamento em uma tabela de 7 milhões de registros. Você tem, aí a gente começa a colocar outras tabelas aqui, então a gente tem outro SAN baseado aqui em mais duas tabelas e na tabela região. Você tem essa tabela de order que tem 75 milhões de registros. Então a gente já está fazendo um select. Esse nosso próximo select tem uma tabela de consumidores, de clientes, com 7 milhões de registros, cruzando com uma tabela de order ali, de OS talvez, mas que tem 75 milhões de registros. Wagner, deixa eu só fazer uma pontuação. Por favor. É interessante nessa consulta que o Wagner está executando agora, até para vocês perceberem, que olha a quantidade de comparação. Ele pegou a tabela, ele pegou essas tabelas, né, alguns campos dessa tabela, dentre um dos resultados que ele quer é um somatório, né, que é um cálculo, e nas condicionais, dentro da cláusula where lá, ele está fazendo uma série de comparações. Então, comparar 75 milhões de registros com uma complexidade dessa, né, onde a gente está falando, comparar campo a campo, né, ou coluna a coluna, campo a campo, e depois agrupar e ainda ordenar. Ou seja, se você for olhar a complexidade disso, a gente está falando exatamente mostrando o potencial da base de dados. Analisar 75 milhões de registros em 5,6 segundos, né, mostrando um resultado desse. É uma performance muito, muito boa. Não, exatamente. Bem lembrado, Luiz. Para quem não conhece, não trabalha com banco de dados, parece algo bem simples. Mas, dando um depoimento, eu já trabalhei com banco de dados, com volumes
com N tecnologias, e é impressionante. A resposta é muito rápida. Eu sei o que era fazer um select desse, tomar um café, ir no banheiro, ficar guardando, ou deixar rodando de um dia para o outro, e para ter uma resposta, para ter uma tabela ali, um resultado para apresentar para a área de negócios. Então é impressionante. E é essa velocidade que o seu BI, sua análise vai ter conectada à Exasolution. Para finalizar, eu tenho mais 2 selects aqui. Esse select, essa tabela tem 300 milhões de registros e a gente vai incluir ela naquele select. Então a gente tem uma tabela de 7 milhões, a gente tem uma tabela de 75 milhões de registros e tem uma tabela de 300 milhões de registros. Então essa é para finalizar, para a gente abrir para as perguntas. Então essa vai demorar um pouquinho. Está rodando, quer dizer, imagina, na maioria, num BI ou num banco de dados tradicional, uma consulta dessa de milhões de registros demora horas. E a gente não está fazendo nenhum tratamento de inner join, eu estou fazendo aqui o relacionamento puro de tabelas. Então é algo muito sem tratamento. O interessante é isso que você falou, Wagner, que é 300 milhões de registros, com 75 milhões de registros, com, se não me engano, 50 milhões de registros, ou 5 milhões de registros, agora não me recordo. É um cruzamento de todas essas informações com cálculos, já no Select, para mostrar o resultado, com comparativos, né, nas cláusulas do REST, com ordenação e com agrupamento. Exato. E aí a gente tem o resultado em 36 segundos. Não é impressionante. Isso num banco de dados transacional você tem respostas em horas. Né? Exato. Facilmente. Não, perfeito. Isso mostra todo o potencial. Muitas horas. E como você consegue ver anos de informações aí, não precisa ficar pensando para ter resposta. Você consegue ter análises profundas e muito mais macro. Certo? Mais algum ponto, Luiz? Podemos passar para as perguntas que a gente está estourado já? Sim. Vamos para as perguntas. Certo? Pessoal, desculpe, a gente atrasou um pouquinho, então vamos finalizar. Bom, rapidamente aqui. Amanhã a gente vai estar disparando um questionário para colher feedback de vocês. Por favor, é muito importante para a gente aumentar a qualidade do seminário aqui, da apresentação, e principalmente para trazer sugestões, para conhecer a opinião de vocês, o que vocês acharem, o que vocês esperam ver aqui nos próximos. Ok? Esse web seminário está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado no nosso site e também no YouTube a partir de quarta-feira da semana que vem, do dia 18. E também se prepare, aí a gente está criando um cronograma de web seminários bem interessantes para o ano que vem. A gente quer aumentar a quantidade e diminuir a frequência, aumentar a frequência, ter cada vez mais web seminários, mais assuntos, mais conteúdo para vocês. Ok? Então agora a gente vai para as dúvidas. Bom, Luiz, eu já tenho algumas aqui que o pessoal mandou. Eu vou começar com a do Rodrigo, que ele fez uma pergunta ele está bem curioso pelo jeito aqui. Ele questionou sobre fazer download da ferramenta ou testar online. Tem alguma forma de conhecer mais a ferramenta? Tem sim, Rodrigo. Na verdade, dentro do próprio site da Exasol, hoje existe sim, tá? Mas como a Exasol é bem preocupada com a parte de risco, né, de oferecer esse software, não temos um trial do Exasol onde não seja o próprio Exasol. Não consigo limitar um trial, eu consigo limitar em termos de memória, mas eu não consigo, a ideia não é que limite o trial, é que você consiga usar todo o poder da ferramenta. Então a única forma hoje de você conseguir um trial para o Exasol é falando com um representante de vendas da Exasol. Hoje, aqui no Brasil sou eu, ou o próprio Wagner, onde vocês podem entrar em contato para fazer o download da ferramenta. A gente disponibiliza o download
com um período, trial, de 30 a 60 dias, onde vocês podem testar a ferramenta, pode instalar. A instalação é bem simples, isso roda tanto em máquina virtual quanto em máquina física. E basicamente você tem acesso, você ganha um acesso também ao portal dentro da Exasol, dentro do MyExasol, você tem o seu acesso aqui, o seu login, e você consegue ter acesso à documentação, ao suporte durante esse período. Tá? Então, não entregamos o software de uma maneira tradicional, onde você faz o download, instala, como é em alguns casos, principalmente por se tratar de um software que não é de código proprietário e não de código aberto. Tá? É uma opção dos alemães por fazerem isso. Mas, até hoje, todo mundo que quis alguma demonstração, todo mundo que quis ter um trial, acesso a isso, bastou entrar em contato com a gente disponibiliza isso. Obrigado, Rodrigo. A gente tem outra pergunta aqui, Luiz, do Arthur. Ele comenta aqui, se o banco de dados está na memória, quer dizer, a grande performance do Exasolution é utilizar a memória, o que acontece se o servidor travar ou se ele for desligado, reiniciado? Qual o impacto disso? Olha, ótima pergunta, viu, do Arthur. Primeira coisa, o banco de dados, ele mudou. Antigamente existia uma preocupação muito forte em guardar dados, né? E a preocupação com que se perdesse os dados, você quase perde a empresa ou perde sua vida, né? Hoje os dados, na maioria das vezes, estão na nuvem, os dados estão vivos na rede. O Exasol, primeira coisa, ele utiliza o hardware da máquina, então ele faz a persistência em disco, como qualquer outro banco de dados. Então ele grava grava as informações em disco também, tá? A diferença é que ele pega essas informações e levanta na memória. Por dois conceitos, o primeiro de cluster e o segundo de shared nothing, eu vou falar primeiro do shared nothing. O shared nothing possibilita com que você, cada nó do cluster, imagine que você tem 3 máquinas, né, 3 nós no seu cluster, cada nó do cluster vai ter toda a informação, ou seja, toda a informação está armazenada no nó 1, no nó 2 e no nó 3. Se o nó 1 falhar, a informação está lá. Se o nó 2 falhar, a informação está no nó 1 e no nó 3. Se o nó 3 falhar, está no nó 1 e no nó 2. Então, a probabilidade que você tem de dar uma falha sistêmica, uma falha conjunta você perder todos os discos do seu nó, você perder a conectividade de toda a sua rede, os 3 servidores têm que cair ao mesmo tempo, e você tem que e você não teria backup, né, como qualquer um faz hoje backup, você não teria backup nenhum. Então esse seria o único caso onde nem o Exasol, eu acho que nenhum outro banco de dados estaria salvo. Então, qual é a diferença? É que se um nó hoje cai, se acontece uma pane, se uma máquina queima, se pifa um HD ou alguma coisa assim, você tem outros nós no cluster que tem a mesma informação, tem a réplica disso. Tá? E a parte do shared nothing it's a cluster. Tá? Mas o Exasol também não exclui nenhuma política de backup ou nenhuma política de armazenagem de dados. Existem empresas ainda que têm a política de gravar backup no final do mês, no final da semana, guardar isso em disco, guardar isso em um storage de outra forma. O Exasol pode se integrar a essas políticas de backup naturalmente. Aqui, o Rodrigo tem outra pergunta, até falando de cloud computing. Uma outra tecnologia emergente no mercado é o cloud, que de certa forma esconde as necessidades de hardware dos clientes, além de possibilitar o aumento de espaço e processamento de forma transparente. O Exasol está preparado para a computação nas nuvens? Nós temos uma oferta, hoje não está disponível no Brasil. Nós estamos em negociação com operadoras, com data centers, para fazer essa oferta já no Brasil. A oferta hoje é disponível somente na Alemanha. A oferta que nós temos é um ExaCloud, e o ExaCloud ele é dividido como Software as a Service, ou seja, no caso da Data Service.
O ExaSolution está preparado para isso, ele se integra no ambiente data center muito fácil, até mais fácil do que outras tecnologias, porque nós somos compatíveis com uma gama maior de hardware. Então eu consigo colocar isso no data center sim, e oferecer acesso via cloud computing. Eu posso ter, dentro de um data center, uma solução de ExaSolution sendo compartilhada por várias outras, por diferentes clientes, onde os dados não vão se misturar, porque você tem políticas, você tem policies, né, de acesso, policies de tabela, policies, e todas as regras de usuário. Nós somos compliant com os cloud providers, com certificações de cloud providers, e esse tipo de tecnologia, esse tipo de solução é oferecido já na Alemanha há algum tempo. Nós estamos preparando ela para ser oferecida também no Brasil. Mas, definitivamente, cloud é uma oferta que nós temos sim no nosso portfólio e que a Exasol está bem preparada para isso. Os nossos maiores competidores não conseguem acompanhar a velocidade e a carga como o Exasol faz exatamente por causa da escalabilidade. Então, por exemplo, Paracel, Redshift e da Amazon e outros, a Exasol tem se comportado melhor, tem tido uma performance melhor com menos hardware dentro do data center. Isso significa, de uma forma um pouco mais transparente para quem está comprando o database as a service, significa mais barato. Ou seja, você consegue processar mais, você consegue ter um banco de dados vivo em cloud, processando mais, fazendo mais, com menos recursos de data center, consequentemente mais barato para quem está comprando. Bom, Luiz, a última pergunta é até em cima da clusterização, né? Vem do Alberto. A ExaSolution é clusterizado, mas pode ser utilizado apenas com servidor. Você comentou que pode ser com uma infra um pouco mais simples, mas como é feito isso? É necessário ter essa clusterização para o Exasol funcionar? Não é necessário, Alberto. Você pode ter uma instância única, uma versão do Exasol chamada, que você tem duas opções, fazer a clustered ou single instance. E aí a single instance é um nó somente do Exasol. O Exasol basicamente ele tem um servidor de licenças, ele utiliza uma instância de uma máquina virtual ou um servidor mesmo para fazer a administração da licença. E fazer os deployments como eu falei, né? Se você tiver um cluster com 12, 13, 20 máquinas, por exemplo, você consegue apontar o IP da máquina e instalar. Quem faz isso é o servidor de licença. E você pode ter o servidor de licença e o nó na mesma máquina. E aí você tem uma instância só. Quem controla isso, se é uma single instance ou se é multi-instance, é o servidor de licença. Mas é perfeitamente possível você ter uma instância só do Exasol funcionando, inclusive essa instância pode ser em máquina virtual. Nós não recomendamos colocar instâncias em máquinas virtuais, porque você tem um overhead de utilização de memória, de utilização de CPU pela própria máquina virtual. Então a gente recomenda colocar isso na máquina sem máquina virtual, para você utilizar o máximo possível do seu hardware. E eu tenho mais duas perguntas, Luiz, para finalizar. Uma é do Eduardo, perguntando, a utilização do Exasol no servidor da empresa. E no caso de empresas como a dele, que a base e o sistema estão na nuvem, né? Como é que acontece? É possível usar nuvem, não é? É possível. Nós acabamos de fazer o nosso terceiro contrato, que é o terceiro contrato que a gente fechou, é exatamente essa situação, tá, Eduardo? Então, dependendo do ambiente que você tiver na nuvem, nós conseguimos incorporar. Então, vou dar um exemplo. Um ambiente que a gente incorporou foi o da SoftLayer nos Estados Unidos. A nuvem desse ambiente fica lá. E a gente conseguiu colocar essa informação lá na instalar o banco de dados lá. Então, é bem simples. A demanda que a gente tem hoje, na América Latina, não está justificando a gente ter um investimento grande em ter uma oferta de cloud hoje por aqui. Mas nós estamos trabalhando uma oferta de cloud para cá, para fazer um database as a service aqui no Brasil. Provavelmente já no ano que vem a gente vai ter essa oferta. Mas a gente sabe também de casos onde o cliente já tem uma nuvem e ele quer usar o banco de dados na rede local da nuvem dele.
Isso é perfeitamente possível de ser feito. E também é possível de integrar nuvens, né? É possível de eu ter isso na minha nuvem, por exemplo, na ExaCloud, e ter um túnel, uma VPN, uma conexão dedicada. Isso depende muito do data center, depende muito do cloud provider, mas é possível também em alguns casos, tá? Mas não tem nenhuma restrição não quanto à instalação. Perfeito. Vamos para a última pergunta do Pedro, outra pergunta do Pedro. Ele coloca, essa tecnologia ela é focada em grandes empresas apenas, ou médias empresas, tem uma flexibilidade ali de volume, como é que é? É uma tecnologia com custo muito alto? Nós somos 5 vezes mais barato que Oracle, que SAP, em média, tá? Os custos indiretos eu não consigo nem te mensurar, mas se você for comparar com o Exadata, ou for comparar com o SAP HANA, onde você tem HP, hardwares bem definidos para fazer isso, você tem um custo mais elevado. Então, isso preço de lista com preço de lista. Sobre sua pergunta sobre o foco do negócio, não. Eu já peguei negócios onde eu tenho empresas muito grandes, e já peguei negócios onde a gente tem uma base de 2 GB, 3 GB, tá? O que pra gente é muito pouco. E o custo é bem baixo, é um custo é um custo, eu digo assim, para você fazer essa conta, Pedro, o que você tem que fazer é olhar o custo que você tem hoje, e isso você tem que somar todos os seus indiretos, né? Então você tem um custo de administração da base de dados, você tem um custo com storage, você tem custo com cubos, criação de cubos se você tem esse problema na empresa. Então você tem uma série de custos operacionais, custos de manutenção que estão lá. Quando você caminha para uma tecnologia dessa, vários custos desses somem, outros custos são substituídos. Então, custo, por exemplo, de hardware, nós substituímos por hardwares equivalentes que sejam de menor capacidade. Então eu consigo reaproveitar hardware, ou eu consigo usar um hardware mais barato, um hardware mais tranquilo. E em termos de licença, preço de lista, existem os concorrentes, nós precificam de várias maneiras, de outras maneiras, mas se você colocar no final das contas o preço da licença comparado com o preço da licença, o nosso chega a ser 5 vezes mais barato. Tá? O nosso alvo aqui no Brasil, para começo de conversa, é exatamente o mercado de Small Medium Business, o SMB. E não é atacar o mercado de enterprise, o mercado de grandes corporações, sozinhos. Nós temos 5 parceiros, inclusive a Inquest é o parceiro premium nosso de delivery, onde a gente participa de vários projetos, várias deliveries juntos. E nessa rede de parceiro é onde a gente pretende atacar o mercado maior. Mas o mercado de SMB é o nosso alvo, é onde está toda a nossa, onde a gente sabe que a gente tem maior adesão também, porque é um mercado que também demanda tecnologia e tem uma expectativa de ticket médio, uma expectativa de negócio mais em conta do que o mercado de enterprise para grandes empresas. Muito obrigado a todos pela presença, para as pessoas que mandaram e que não mandaram perguntas, para quem acompanhou a gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso e caso ainda tenha alguma dúvida ou qualquer questão, pode escrever para a gente, pode escrever para o Luiz. A gente está aqui para levar conteúdo e para ajudar vocês. Ok? Muito obrigado, Luiz, pelo tempo aí, pela parceria, pela ajuda. Obrigado a vocês, Wagner, pela abertura do espaço aí e pela presença de todo mundo aí. Perfeito. Muito obrigado, pessoal, e até nosso próximo evento.